Excelentíssimo senhor doutor desembargador Alberto Ferreira de Souza, digníssimo presidente dessa Igreja Câmara Criminal, doutor Pedro Sakamoto, desembargador relator nos autos de Churite, desembargador Marcos Machado, nossos cumprimentos, Excelência. Excelência, de fato, quando for decretada a prisão preventiva, atendendo o doutor magistrado a um pedido de conversão da precedente prisão temporária, eram imputados aos increpados, e aqui não apenas ao paciente, e mais outros 3 increpados, os crimes de associação criminosa, quadrilha, denunciação caluniosa, comunicação falsa de crime, falso testemunho, coação no curso do processo, fraude processual, patrocínio infiel e dar dinheiro para fazer afirmação falsa. E era natural que lá no início das investigações, não tendo doutor delegado ainda, certamente, elementos para poder individualizar a conduta, nem dele exigido no momento da representação pela prisão que assim o faça, essa enorme quantidade de delitos aí. Entretanto, sobreveio o encerramento do inquérito policial, o relatório do delegado e, por consequente, a denúncia. E sobrevindo a denúncia, foi, na verdade, imputado ao ora paciente, os crimes reduziu-se aí para somente 4 delitos aí imputados, quais sejam associação criminosa, denunciação caluniosa, falso testemunho ou falsa perícia e fraude processual. Todos combinaram com o artigo 29 do Código de Processo Penal. Se nós somarmos as penas mínimas desses delitos, na hipótese de vir a ser condenado ao final da instrução criminal que ora se inicia, ficaria abaixo de 8 anos e, por conseguinte, considerando a sua vida ante acta, provavelmente a pena a de ser fixada seria em regime semiaberto ou aberto, não no regime fechado. É interessante que a gente destaque a situação. Aquele rol de crimes imputados inicialmente e que constam no decreto de prisão preventiva, já foram devidamente corrigidos, com a denúncia sobreveio a individualização da conduta, e aí ele foi imputado tão somente 4 delitos, que são os delitos que agora nós lhes informamos. Destaque-se que foram afastados em relação ao paciente os crimes de coação no curso do processo e de ameaça, o que demonstra que a instrução criminal não corre risco em razão desta iniciativa do outro promotor de justiça em excluir na denúncia esses tipos penais. Pois bem, sobreveio, obviamente, aos autos o relatório da 3ª Procuradoria Criminal, da lavra do eminente Procurador de Justiça, Dr. João Batista de Almeida, com quem tivemos aí muitas oportunidades de estarmos no plenário do júri, realmente um profissional assim respeitável, tribuno da melhor qualidade, e que deixou saudade no plenário do júri desta capital. E o doutor João, trazendo no relatório, ele trouxe uma ementa, obviamente na ementa ele destaca quais são os pontos que ele entende que fundamentam a denegação da ordem, que nós gostaríamos de analisá-los. Inicialmente, gostaríamos de enfatizar que, analisando profundamente e com todo cuidado o decreto de prisão preventiva, nele não encontramos, tal como foi assentado na ADPF 397 do STF, julgado no dia 9 de setembro, próximo passado, com relatoria lá do ministro Marco Aurélio, aquela exigência inafastável de, ao se decretar a prisão preventiva, existe do juiz que antes exaura toda a probabilidade, exaura a análise do cabimento ou não e de aplicação de alguma das medidas cautelares diversas da prisão preventiva. É uma coisa óbvia, até pela sistemática do Código, o 282 precede o 312, e o 282 traz lá as medidas cautelares diversas da prisão, deixando evidente que antes de se pensar na decretação da prisão preventiva, tal quando decidido nessa DPF 397, e nós já esclarecemos que não consta da impetração, porque é posterior à impetração, essa decisão do STF,
exige-se que seja pelo juiz analisadas todas as possibilidades e cabimento das medidas cautelares diversas da prisão. Caso isto, feito esse procedimento, encontrando o magistrado fundamentadamente suporte para a aplicação de uma das medidas cautelares diversas da prisão, aí sim se cogita da aplicação da prisão preventiva. E nestes autos, analisando com profundidade, com toda isenção, o decreto de prisão preventiva, não encontramos nele sequer referência ao 282 ou 1319 do CPP, o que, no meu entender, data vênia, já justificaria a revogação da prisão ora atacada. Pois bem, excelências, doutor procurador trouxe em seu relatório como fundamentos para denegação da ordem, em especial o seguinte, na sua ementa: liminar indeferida pelo relator, pleito improcedente, incabível análise probatória na via eleita, requisitos do artigo 312 e 313 do CPP presentes em caso, pluralidade de crimes e complexidade da investigação, clamor público pela denegação da ordem. Sobre isso nós gostaríamos de debruçar mais a miúde. Quanto à afirmação de incabível análise probatória na via eleita, nós temos o entendimento de que o 312 do CPP, ele traz expressamente na sua redação o seguinte: a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver, destaco, prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Então, para ser decretada a prisão preventiva, exige-se prova da materialidade do crime e indício suficiente de autoria. Não tem como decretar a prisão preventiva sem se analisar provas. Então, nós temos uma preocupação, excelências. Por que é que no HC, quando eu ouso questionar se estão presentes os pressupostos da prisão, que são esses dois, eu tenho uma limitação de análise da prova para infirmar ou tentar infirmar aquilo que está contido no decreto? Eu penso que é impossível se atacar, ou se questionar, ou se impugnar, ou se propor uma reflexão se efetivamente houve ou não, se estão presentes os indícios suficientes de autoria ou materialidade, como a lei diz, prova disto, sem me esmicuir aí na análise do conjunto probatório. Então, a simples abordagem pela defesa no HC de questões fáticas que lhes permitam, que lhes possibilitam questionar se houve ou não, se existe ou não indícios suficientes de autoria, não podem, data vênia, macular completamente o URIT. Por isso, parece-me que há uma divergência jurisprudencial nesse sentido, de alguns pretórios, admitindo, sim, minimamente, dentro do limite necessário para se verificar se realmente houve ou não a prova da materialidade e do indício suficiente de autoria, que a defesa alça seu de uso, ou que mergulha aí no conjunto probatório para fazer essa análise. Por essa razão, nós entendemos que, sob esse fundamento, a ordem não pode ser denegada, como recomenda o doutor procurador. Continuando, nós encontramos nesse parecer, também na ementa, a princípio uma afirmação genérica, traduzida assim: requisitos do artigo 312 e 313 do CPP presentes em caso, genérica. Mas aí o cuidadoso, competente, reconhecidamente competente procurador de justiça vem e especifica: pluralidade de crimes e complexidade da investigação. Aqui causou uma espécie, eu lhes confesso, porque nós estamos acostumados aqui da tribuna da defesa a ouvir dos julgadores esta argumentação nos votos
quando afirmamos excesso de prazo da formação da culpa. Ah, não, é justificável o prazo taxado aí de elástico demais, em razão da pluralidade de réus e da complexidade da causa. Não é o caso deste Urich. A defesa não afirmou isto. O objeto do pedido aqui é outro, é diverso. Portanto, parece-me data vênia, com todo o respeito que merece o doutor procurador, que não se ouve muito bem nesse aspecto, neste parecer. O que parece-me que está fora de foco esse fundamento em relação ao objeto verdadeiro do Urich, que são outros diferentes do excesso de prazo que normalmente, né, demanda essa argumentação da pluralidade de réus ou complexidade do caso para justificar eventual excesso de prazo. A seguir, no judicioso parecer, vem o item seguinte: clamor público. Clamor público, para ser mais objetivo possível, que o tempo é exíguo, eu trouxe uma reflexão, uma decisão do STF, no HC 92751, relatoria do ministro Celso de Mello, na segunda turma, datada de 9/8/2011. Diz a ementa habeas corpus, denegação de medida liminar, súmula 691 STF, situações excepcionais que afastam a restrição sumular, prisão cautelar decretada com apoio em múltiplos fundamentos, gravidade objetiva do delito, clamor público, garantia da credibilidade da justiça, possibilidade de retorno à delinquência, de interferência na instrução processual e de evasão do distrito da culpa, ilegitimidade jurídica da prisão cautelar quando decretada unicamente com suporte em juízos meramente conjecturais, indispensabilidade da verificação concreta de razões de necessidade subjacentes à utilização pelo verificado na espécie. Injusto constrangimento configurado, habeas corpus concedido de ofício, com extensão também de ofício dos seus efeitos aos corréus, denegação da medida liminar, súmula 691 STF, situações excepcionais que afastam a restrição sumular. E acrescentam: o clamor público não constitui fator de legitimação da privação cautelar da liberdade. O estado de comoção social e de eventual indignação popular, motivada pela repercussão da prática da infração penal, não pode justificar, só por si, a decretação da prisão cautelar do suposto autor do comportamento delituoso, sob pena de completa e grave aniquilação do postulado fundamental da liberdade. O clamor público, diz o ministro Celso de Mello, precisamente por não constituir causa legal de justificação da prisão processual, CPP artigo 312, não se qualifica como fator de legitimação da privação cautelar da liberdade do indiciado ou do réu. Precedente: a preservação da credibilidade das instituições não se qualifica só por si como fundamento autorizador da prisão cautelar. Não se reveste de idoneidade jurídica, para efeito de justificação do ato excepcional da prisão cautelar, a alegação de que essa modalidade de prisão é necessária para resguardar a credibilidade das instituições. Restam 2 minutos. Obrigado, Excelência. Além de todos esses fundamentos, eu lhe suplico. Tive ontem com o paciente, é um advogado, é um colega. E se esses fundamentos, essa argumentação não for suficiente, eu lhe suplico a concessão da ordem por clemência. A lição que aquele homem está tendo, ou teve, transmudando-se em testemunha, ao invés de defensor, lhes asseguro, já é mais que suficiente para os eventuais desajustes de conduta que porventura tenha praticado. E ainda solicito que, na hipótese de concessão da ordem, que seja estendida aí, com finco lá no 580 do CPP, aos demais que estão presos na mesma condição e com o mesmo decreto. Reiterando o pleito pela concessão da ordem, é o que nós tínhamos a pontuar. Obrigado.